Olá, que a graça de Cristo inunde a sua vida e o seu lar também. A aula da escola dominical de hoje terá como sentido da vida social. Nós estamos estudando o texto de Eclesiastes e hoje vamos ver Eclesiastes capítulo 3, do verso 16 ao capítulo 4, até o final, o verso 16. Eclesiastes 3, 16 ao capítulo 4, verso 16. O propósito de Deus para as pessoas é que vivessem numa sociedade cheia de paz, uma sociedade que fosse justa e uma sociedade que fosse também fraterna. Em Gênesis 2:18 nós lemos que disse Deus: não é bom que o homem esteja só. O ser humano é um ser social, criado por Deus numa relação construtiva de interdependência. Entretanto, os desvios do plano do Criador resultaram em conflito com a própria vida, quando as pessoas se recusaram e se recusam, muitos ainda, em viver contra o plano divino e não a favor dele. Numa análise do contexto do capítulo 4, que é exatamente o final do capítulo 3, versos 16 a 22, o pregador, o Correlete, esse líder da Assembleia, que tipifica o sábio rei Salomão, ele reflete os dilemas sociais quando a maldade reinava no lugar do juízo e da justiça. Isso traz uma reflexão para o sábio, e então ele vai dizer, e ele diz ali, disse comigo, Deus julgará o ímpio e o justo de Deus. E ele termina ali no verso 17 dizendo que há tempo para todo o propósito e toda boa obra. E novamente ele reflete dizendo, disse ainda comigo, no verso 18 desse capítulo 3. E ele faz agora uma análise sobre as pessoas serem como os animais. Será que hoje as pessoas não estão assim, muito parecida com os animais? Parece que os animais melhoraram e as pessoas pioraram. E ele vai refletir que ambos têm o fôlego da vida e para o pó tornarão. Capítulo 3, verso 19 a 21. Ele viu também que as pessoas devem alegrar-se nas suas obras, naquilo que elas estão fazendo de bom. No verso 22, então ele termina dizendo, pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Qual o sentido da vida social? Quais as reflexões do pregador aqui agora nesse capítulo 4, nos versos aqui de 1 a 16, são poucos versículos nesse capítulo. Primeiro ele vai refletir que a opressão ela vai roubar a harmonia da vida. Aqui nesse capítulo 4, versos de 1 a 3, ele diz então, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Parece uma visão pessimista aqui, mas ele vai refletir que a opressão ela vai roubar a harmonia da vida. E como ele faz isso? A visão das opressões
vai concluir o sábio, ela está produzindo como efeito a indignação, a angústia, são as lágrimas e a violência sem consolo, como diz aqui o verso 1. Vi ainda a todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. A conclusão que se chega é que os que já morreram são mais felizes do que aqueles que vivem. E no verso 2, por isso que ele diz, pelo que tem por mais felizes os que já morreram. Então, entretanto, ele ainda reflete que felizes são os que não nasceram e não viram as más obras que se fazem debaixo do sol, como diz o verso de número 3. Porém, mais que uns e outros têm por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Veja que essa é a negação da vida que deve ser entendida como uma reação enfática e até uma denúncia aqui contra as opressões que são feitas. Então a primeira coisa que nós vemos é que o sentido da vida social, na visão do pregador, ela reflete que a opressão, ela rouba a harmonia da própria vida. Em segundo lugar, essa harmonia da vida é roubada no sentido da existência. Isso é algo paradoxal, porque se a opressão rouba a harmonia da vida, Jesus veio trazer vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, João 10:10. Então veja que a vida é uma dádiva de Deus, e nenhum sistema, nenhuma pessoa pode abstrair a sua singeleza, e no entanto a opressão ela rouba a harmonia da existência, a harmonia da vida. Em segundo lugar, o sábio aqui, quando reflete o sentido da vida social, ele vai dizer que ele reflete sobre a ganância que vai tirar a fraternidade. Dos versos 4 a 8 ele diz, então vi que todo trabalho, toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás de vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu? Se nego à minha alma os bens da vida, e ele conclui dizendo nesta parte, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Veja que quando ele considera a ganância que tira a fraternidade, ele vai dizer que a ganância leva a olhar as outras pessoas não como semelhantes, como criaturas de Deus, mas como concorrentes. Muitos trabalham não para suprir as necessidades, mas para superar os outros. A nossa sociedade tende, então, a educar as pessoas, e muitas famílias educam os seus filhos dessa forma. A denúncia do pregador é que toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo, e essa competitividade gerada pela ganância
é vaidade e correr atrás do vento, como ele diz no verso 4. No extremo está o ganancioso de um lado, no outro extremo está o tolo, né? O ganancioso que não é uma pessoa fraterna e o tolo que não tem ambição e cruza ali os seus braços. Enquanto o ganancioso é escravo do seu trabalho, o tolo é escravo da sua ociosidade. Nos versos 4, a última parte, e o verso 6. Veja que tão miserável quanto ganancioso e aquele que cruza os braços, o tolo, é o solitário. É aquele que não trabalha nem por um filho, e ele não tem filho e não tem irmã, diz o texto, mas ele então é um homem que não cessa de trabalhar e os seus olhos não se fartam de riquezas. Então veja que a ganância é algo que tira a fraternidade. Em terceiro lugar, ele reflete o pregador. Ainda olhando o sentido da vida social, ele reflete que a solidariedade ela promove a dignidade da vida. No verso 9 a 12, um texto muito usado nos casamentos e para reforçar a aliança do casamento, o texto diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A solidariedade é fator fundamental para uma vida digna. Os versos de 9 a 12 aqui desse capítulo 4 apresentam o melhor remédio contra a opressão e contra a ganância, que é o companheirismo. Veja que a palavra de Deus contém muitos exemplos de solidariedade. O maior exemplo de todos, entretanto, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua própria vida em favor dos pecadores. Os que nele creem alcançam a dignidade de serem alçados à posição de serem feitos filhos de Deus. Nós lemos ali no primeiro capítulo do Evangelho de João, versos 12 a 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a posição de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E João termina dizendo: e o Verbo se fez carne, Jesus, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja que Jesus é um grande exemplo de solidariedade, porque ele morre em favor dos pecadores, em favor dos enfermos, em favor daqueles que passam por tantas necessidades e lutas. Veja que a solidariedade cristã é um dos critérios para o juízo divino. Jesus Cristo ali no sermão, conhecido como o sermão profético de Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, nosso Senhor então diz ali: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor que separa os cabritos às ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita
mas aos cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede, me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, diz Jesus. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro e não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Veja que a solidariedade não é só parte do juízo divino, mas ela pode ser observada neste mundo ainda, pois quando há solidariedade, a dignidade é promovida na sociedade em que estamos vivendo. Em quarto e último lugar, o sentido da vida social, na visão do pregador, do Correlete aqui de Eclesiastes capítulo 4, reflete o projeto político perfeito e definitivo. Veja que no verso 13 ao verso 16, até o final do capítulo, ele diz: melhor é o jovem, pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que ele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, como o jovem sucessor, o sucessor daquele rei velho, que ficará no lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Na vida, observa-se que a política é um fator de transformação social. E em nosso país nós vivemos sempre um tempo político e quem sabe estejamos agora nesse tempo aqui. E a política é um dos fatores de solidariedade e de transformação social. E nós temos que perceber que há modelos justos e democráticos, mas há também modelos injustos e tirânicos. Entretanto, não se pode criar a ilusão de um modelo perfeito e definitivo de que existem políticos messiânicos que vão resolver todos os problemas das pessoas. O que sabemos é que nos países onde a reforma protestante entrou, com muitos países da Europa, como os Estados Unidos, nós percebemos que a sociedade alçou um nível de sentido social
de vida muito elevado por causa do padrão do evangelho que foi usado. Entretanto, qualquer projeto político, por mais aprimorado que seja, ele é imperfeito e é transitório. Isso porque agora o pregador vai começar a analisar aqui, a comparar o governo do rei velho e insensato do verso 13 com o jovem sucessor que ficará no lugar do rei, que, como diz o verso 15. Com o tempo, o jovem rei adquirirá os mesmos vícios do velho rei insensato, que não se deixa admoestar, como diz o verso 13 na última parte. A conclusão do sábio de Eclesiastes que se chega é que isto é vaidade e correr atrás do vento. Para o cristão, a verdadeira pátria está nos céus. Em Filipenses, no capítulo de número 3, versos 20 a 21, Paulo então diz: pois a nossa pátria, veja bem, a nossa pátria está onde? Não aqui nesse mundo, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. Nós vemos também quando Nosso Senhor se dirigiu a Pilatos, e ele disse então a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E nós temos que dizer também: o nosso reino não é deste mundo. A nossa pátria está nos céus. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que demonstrar as marcas de um cristão, como a solidariedade e outros valores. Nosso Senhor Jesus ensinou que nós devemos entender que o reino de Deus está dentro de nós mesmos, como está escrito em Lucas 17, 21. Ele ensinou na oração modelo, a oração dominical, e ele ensinou-nos a orar: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Resumindo esse ensino da palavra de Deus, o sentido da vida social para o sábio pregador de Eclesiastes nesse capítulo 4 e no final do capítulo 3 reflete que, em primeiro lugar, que a opressão ela rouba a harmonia da vida. Então, se você está sendo oprimido por alguma coisa, veja que opressão é diferente de possessão. A possessão pode ser demoníaca, mas a opressão sempre está ligada a um pecado, seu ou pecado de alguém. Então cheque, o que o está oprimindo? Será que é uma luta, uma necessidade, uma enfermidade? Veja que a opressão rouba a harmonia da vida. Procure entregar essa opressão nas mãos do Senhor. Em segundo lugar, o pregador reflete que a ganância rouba a fraternidade da vida. Nós deixamos de considerar o próximo e vamos então considerá-lo como um competidor. Comece a analisar como você trata as pessoas que estão à sua volta. Você tem amado as pessoas? Será que nós amamos as pessoas que estão à nossa volta? Então veja que a ganância tira a fraternidade da vida. Nós enxergamos as pessoas como competidores e não pessoas com as quais nós temos que amar, como Jesus disse, amar a nós mesmos. Esse é um grande e intenso desafio. Em terceiro lugar, a terceira questão do pregador, ele vai refletir que a solidariedade ela promove a dignidade da vida. Então, sejamos mais solidários com as pessoas, menos críticos de todas as pessoas. Tenhamos amor pelas pessoas, amemos mais e avaliemos menos muitas vezes. Às vezes, nós somos tão críticos
Não que nós devemos ter crítica das coisas e não sermos críticos. Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma maneira com que julgardes, sereis julgados. Então veja, tenha crítica, mas não seja um crítico. Veja que a solidariedade é que promove a dignidade da vida. Em último lugar, não existe projeto perfeito e definitivo nesta vida. Nós devemos sim lutar pelos projetos políticos bons, eleger bons candidatos que tenham bons princípios, mas saber que a nossa pátria está nos céus. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Que você busque no Senhor o sentido da vida. Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você já colocou Jesus como sentido da sua vida? Ele é aquele que lhe garante o poder e a glória e as bênçãos do seu altar. O reino de Deus começa no seu coração. Coloque Jesus, então, na sua vida. Que Ele o abençoe. Amém.